motivo de alegria, né, irmão? Nós estamos aqui, o que o evangelista Juan falou é verdade, né? Começou a chover, eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Eu comecei lá no meu quarto, se arrumando, falei, para essa chuva, Senhor, porque nós queremos estar na tua casa. Eu quero estar na tua casa. Meu eu estou desde manhã, Senhor, né, com o meu coração ansioso para estar na tua casa, te adorando, porque eu sei, irmãos, que tudo que eu fizer vai ser pouco perto do que Deus tem feito na minha vida. E eu comecei a orar, e eu falei pro meu marido, se parar 7 horas, nós já vamos sair, porque se chover, nós já vamos estar lá. E não é, irmãos, Deus ouve, irmãos. Deus ouve, irmãos, eu tenho vivido isso com Deus nas mínimas coisas. O Senhor tem provado, Ele nos ouve, irmãos. E eu no meu quarto falei, Senhor, para essa chuva. E falei, amor, se arruma, que parou 7 horas, nós estamos saindo daqui, não importa. E o Senhor ouve. Nessa noite, creia, irmãos, o Senhor te ouve, hein? Ele está aí, tá no secreto, Ele está com você, né, 24 horas, eu falo 48 horas, né, todo dia, Ele está ali no seu secreto, Ele te ouve e Ele te responde, amém? Vamos, né, para a palavra do Senhor, nessa noite, para os irmãos se assentar. Eu quero ler com os irmãos nessa noite aqui em Josué, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui para os irmãos, aí os irmãos vão sentar e vou explicar por quê. Nós vamos começar aqui do 5. Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Amém, irmãos? Vamos ler mais uma vez? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Amém, irmãos? Podemos assentar nessa noite, né? Com a nossa mente voltada para o Senhor, irmãos, como o evangelista orou aqui, que nada venha tirar a nossa atenção deste culto maravilhoso, porque o Senhor já se faz presente nessa noite. E eu comecei do 5, mas para os irmãos entender o que o Senhor quer falar conosco, aqui em Josué 1, começa falando do momento, irmãos, que Josué ia estar à frente, ia liderar o povo de Israel para entrar na cidade prometida, na terra prometida, em Canaã. Era um momento, o Senhor chegou e falou para Josué, levanta, porque era o momento, aqui em Josué 1, era o momento dele se levantar e guiar o povo para a terra de Canaã. E aqui, entrando no versículo 5, aonde o Senhor me deu para trazer para os irmãos, ninguém poderá te resistir. Essas palavras são para Josué, irmãos. Para Josué, que a partir daquele momento, ele tinha uma missão, irmãos, de guiar aquele povo, de chegar com aquele povo na terra a qual o Senhor tinha prometido para os pais, né, de Josué, para os pais daquele povo que seguia Moisés. E o Senhor falou para ele: ninguém poderá te resistir. Creio que naquele momento, né, Josué se levantou, e creio que para ele, é para nós hoje, muitas vezes nós olhamos as situações e achamos que não vamos conseguir, achamos, né, que não vamos vencer. Há momentos que isso vem diante de nós, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, mas nessa noite eu já começo falando para os irmãos, na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum mal, nada vai resistir à presença de Deus na minha e na sua vida, como a presença de Deus era na vida de Josué. Hoje, 2026, não é diferente na minha e na sua vida. E o Senhor começou falando para Josué que ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer para ele? Que ele ia enfrentar dificuldade, problemas, ia enfrentar gigantes, rios, cidade, mundo fortificado, mas o mal, nada ia prevalecer diante dele, porque quem estava à frente dele, quem estava na vida dele era o Senhor Jesus. E nessa noite eu venho dizer para os irmãos, como o Senhor falou para mim: se eu estiver na sua vida, se eu estiver na vida de cada irmão, se eu estiver na vida daquele que estiver crendo e obedecendo, nada ficará de pé, nenhum mal ficará de pé, nada que tente impedir a
minha bênção e a sua bênção chegar, ficará de pé, vai cair por terra, irmão, seja qual for a área da sua vida, seja o que for que nós precisamos, vai cair por terra, porque o mal não vai prevalecer. E foi isso que o Senhor Jesus falou para Josué, e isso é o que o Senhor Jesus fala para mim e para você nessa noite. Ninguém, irmão, irá te resistir. Mas, irmãos, tem um detalhe: se você for ler e estudar, Josué era um servo obediente, ele tinha uma fé inabalável, ele era temente a Deus. Então, irmãos, para o mal não resistir, para os gigantes não resistir na minha e na sua vida, nós temos que pegar aqui, ó, essa fé que os servos do Senhor e principalmente Josué tinha no Senhor, porque para o mal cair por terra, irmão, eu tenho que ter fé, eu tenho que confiar, eu tenho que obedecer, eu tenho que acreditar nesse Deus a qual nós temos servido. E olha o que o Senhor fala mais para ele aqui, ó: como eu fui com Moisés, oh glória a Deus, assim eu serei contigo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Deus que teve com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, ele está conosco, irmãos. Esse Deus é conosco. Olha a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Esse Deus, se nós obedecermos, irmãos, o Senhor tem falado conosco, sabe? Irmãos, eu estava estudando várias palavras e é tão interessante quando Deus fala assim, ó, essa aqui. Não, Senhor, mas eu estou medindo, Senhor, eu já tenho tudo certo, o Senhor fala essa aqui, porque o Senhor sabe, irmãos, o Senhor sabe, eu preciso da palavra do Senhor todos os dias. Esses dias uma colega minha mandou mensagem no WhatsApp, falou para mim, a gente estudou junto e faz muito tempo que a gente não se vê. Aí ela me mandou mensagem: nossa, nós precisamos reunir o grupo de escola, se encontrar para nós beber uma. Eu falei para elas, o sangue de Jesus tem poder. Falei: colega, você esqueceu? Desde que nós estudávamos, desde os 15 anos, eu sirvo o Senhor, eu sou cristã. Ela falou: nossa, você ainda está no caminho do Senhor? Eu falei: estou e jamais vou largar, porque eu sei o Deus a qual eu tenho servido. Eu sei esse Deus aqui que falou, ó, como foi com Moisés, ele é comigo. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Eu sei o que Deus tem feito por mim. Eu sei que você sabe o que Deus tem feito pela sua vida. E esse Deus, irmão, será comigo e com você, se nós continuarmos. Eu falei para ela: não, nós podemos se encontrar para conversar, mas eu não quero beber. Eu bebo, nem Coca-Cola eu estou bebendo ultimamente. Eu bebo suco, uma água, sempre, né? Mas nós podemos nos encontrar. Por quê, irmãos? Porque eu quero viver o que está nessa palavra. O Senhor quer que nós vivamos. Essa palavra é real. E Ele falou para Josué: pode prosseguir, porque o mesmo Deus, eu estava com Moisés e eu serei com você por toda a sua vida. Olha o que ele fala: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor é comigo e com você, irmãos. Eu não sei, né, a vida de vocês o dia a dia, mas o Senhor fala nessa noite, Ele é com você. Continue obedecendo, vamos continuar dando ouvido para a palavra do Senhor. E o Senhor falava fortemente assim, ó: hoje, sabe qual é a cidade prometida para nós? Sabe qual é a Canaã para nós hoje? O céu, irmãos. Que primeiramente nós possamos estar firmes no Senhor, caminhando com o Senhor, deixar o Senhor na nossa frente, não tirar Ele da nossa frente não, para que nós possamos chegar na cidade santa. Porque, irmãos, a cada dia que passa não é mentira, não é historinha não, irmãos. O Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Irmã, mas Ele não vai me abençoar? Se é da vontade dEle, se é necessário para você, Ele vai te abençoar aqui na terra sim, mas a terra de Canaã, primeiramente, irmãos, hoje para nós é o céu. Que nós possamos ansiar chegar nessa terra que o Senhor nos prometeu, e Ele vai voltar para nos levar para lá, amém, irmãos? E creia, Ele será contigo. E o Senhor foi falando, e aqui no 6, olha o que Ele fala para Josué, e olha o que Ele falava para mim e fala para você nessa noite: esforça-te. Oh, glória a Deus. Irmão, sabe o que ele disse para Josué? É claro, não seria fácil. E ele não mentiu nem para mim, nem para você. Ele não falou que seria tudo mar de rosa, que seria fácil, que nós íamos vencer sempre, mas ele garantiu que estaria conosco. E ele falou para Josué, ó: esforça-te.
Nessa noite, o Senhor fala para mim e para você: esforça-te. Irmã, tô desanimada. Esforça, irmão. Esforça para buscar o Senhor. Sabe por quê? Ele vai te encorajar. Ele vai te dar força. Nessa noite ele está falando para mim, para você, ó, esforça-te, tem bom ânimo. Sabe o que ele está falando? Se esforce, irmão, seja forte, não desanima, não perca a esperança, seja corajoso, confia na palavra do Senhor, confia nesse Deus que foi à frente de Josué. Irmãos, ele ia enfrentar rios, ele enfrentou rios, enfrentou gigantes, enfrentou, muros lá da cidade de Jericó fortificada, mas ele venceu nessa noite. Nós vamos vencer pelo nome de Jesus. Nessa noite, esforça-te, tem bom ânimo, não desanima, irmãos. Irmão, a luta tem vindo contra nossas vidas para nos desanimar. Vem na minha vida também. Às vezes é uma situação, irmão, às vezes é uma mínima coisa, mas o diabo aproveita daquela situação e ele quer nos desanimar. Ele quer nos decepcionar, ele quer tirar a nossa fé, mas nessa noite o Senhor fala aqui nessa noite, é a palavra dele, é ele falando, esforça-te, tem bom ânimo, irmãos, busque a presença do Senhor, medite na palavra do Senhor. O Senhor, irmãos, eu gosto muito de ouvir o Senhor, deu ouvido, o Senhor tem falado conosco, irmãos. Todos os dias o Senhor tem falado conosco, e nessa noite não é diferente. Ele deu essa palavra porque Ele sabe que eu preciso, porque há momentos na minha vida que vem lutas, que vem adversidade. Por que Ele deu a palavra para mim primeiro? Porque Ele quer, irmão, nos renovar, Ele quer nos restaurar. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando, mas busque primeiramente o reino de Deus, anseie alcançar a cidade santa, anseie alcançar a salvação, irmãos, e as demais coisas o Senhor vai cuidar para nós. Eu tenho feito isso, irmãos. Eu escuto às vezes o pastor falando, eu falo com meu esposo, eu estou com esse pensamento já há anos, de que aqui na terra, para mim, irmão, só não tem mais nada. Nós olhamos e não estamos vendo mais nada de bom, irmãos. O diabo tem usado as mentes, usado as vidas, e eu só falo, Senhor, eu quero mais de ti e menos de mim, Senhor. Senhor, que nós possamos parar de olhar, de buscar mais as coisas terrenas. É verdade, eu tenho vivido isso e eu tenho tido experiências maravilhosas com o Senhor. Nessa noite o Senhor fala assim, ó, Ele quer que você tenha experiência maravilhosa com Ele. Não é só eu. Ele quer ter experiência com vocês, Ele quer mostrar para vocês a glória dEle, as bênçãos, as vitórias que Ele tem para nossas vidas. E Ele fala assim na palavra para Josué, Ele falava para Josué, esforça, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Esforça, irmão, continua buscando, não desanima, irmãos. Olha só o que ele falou para Josué. Ele ia dar a terra que jurou lá para os pais, que tinha prometido. Eu não sei o que o Senhor te prometeu, mas Ele vai cumprir, irmão. Se for da vontade dEle, como gosto de usar as palavras do pastor, Se nós estivermos alinhados com a vontade dEle, se a vontade nossa é alinhada, Ele vai fazer acontecer. Mas se Ele não fizer, Ele vai fazer melhor ainda do que você está pedindo. Porque Ele tem o melhor para nossas vidas. Olha o que Ele falou para Josué. Josué ia chegar e entrar. Era uma promessa. Então o Senhor, irmãos, não é homem para mentir. Nós somos falhos. Nós às vezes não cumprimos, às vezes nós falhamos, Porque nós somos seres humanos. Mas o Senhor não mente. E Ele cumpriu na vida de Josué. E nessa noite, Ele fala para mim e para você, Ele vai cumprir. Só basta nós obedecer. Só basta nós termos fé. Só basta nós buscarmos a presença do Senhor. Só basta nós, irmãos, continuar no caminho do Senhor. E Ele fala, farei herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, é o que nós precisamos pedir a todo momento, enquanto nós estivermos nessa terra. Senhor, ajuda nós a nos esforçar para te buscar. Senhor, nos dá ânimo, coragem para te buscar. Irmãos, porque o diabo ele vem
Ele vem muitas vezes querer tirar a sua vontade, ele quer tirar a sua coragem, porque muitas vezes não acontece no momento. Sabe o que o Senhor falava assim no meu coração? Às vezes o Senhor fala não para mim, e eu viro a costa para Deus. Sabe que o não de Deus é bênção? Porque muitas vezes o Senhor fala não para mim, para ver se eu vou continuar, ou se eu vou ser covarde e voltar para trás. O Senhor fala assim, ó, não é porque Ele fala um não para nós que nós vamos desanimar, irmãos. Tem muitos desanimando no primeiro não. Não é para desanimar nem no primeiro, nem no segundo, porque o Senhor sabe o que é melhor. Ele sabe a hora certa de fazer para nós, irmãos. Que nessa noite nós possamos fazer que nem Josué, ó. Olha a palavra do Senhor, então somente esforça, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O Senhor não queria que ele esquecesse o que ele aprendeu, porque ele cresceu ali junto com Moisés. Ele aprendeu, ele auxiliou Moisés. O Senhor queria que ele guardasse mãos. Olha o que o Senhor está falando. O Senhor tem usado o vaso dele aqui dentro da casa dele para falar conosco. Vamos guardar, irmão, porque é o Senhor que fala através das vidas que entra aqui. Não é nós, irmãos, é a palavra do Senhor. Não, eu quero uma coisa, o Senhor fala é outra. Eu quero assim, sou eu que faço, sou eu que falo. E olha o que o Senhor falou para Josué: guarda o que você aprendeu, guarda o que você viu, né? As coisas boas que Moisés deixou para ele, para o povo. O Senhor fala para ele na palavra. Eu falava porque hoje o Senhor fala comigo, com você. O Senhor falou com ele. E hoje, nessa noite, o Senhor está falando comigo e com você. Servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, não olha para nada. Eu falo, Senhor, tira os meus olhos daquilo que quer fazer a minha fé enfraquecer. Tira meus olhos. Senhor, o dia que o pastor falou, que trouxe a mensagem, né, do homem, né, que é um nome em inglês, né, irmão? Nem português eu sei direito, mas ele falou que o diabo estava usando pessoas. O diabo estava usando dentro da igreja para tirar atenção, irmãos. O Senhor já tinha colocado no meu coração para mim orar para a igreja dessa maneira, repreendendo o mal que entra dentro da igreja para tirar nossa atenção aqui, para nos frustrar. Às vezes situações, irmãos, que não tem nada a ver, desculpa para o jeito de eu falar, mas para os irmãos entender, tem tirado a nossa atenção do culto. E um dia eu entrei aqui e falei, Senhor, não me deixa olhar para nada, porque eu saio da minha casa para te honrar, para te glorificar, para te servir. É pouco ainda, irmãos. Tudo que eu faço para Deus é pouco. Eu fico o dia inteiro na minha mente falando com Ele. Eu estou lá fazendo serviço, porque, irmão, eu falo, Senhor, é pouco, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor morreu por nós não merecíamos, nós somos sábios, pecadores. O Senhor foi lá levar chibatada no nosso lugar. O Senhor foi cortado no nosso lugar. Então, irmãos, que os nossos olhos estejam nisso. Eu falo para o meu esposo, meus olhos estão no Senhor. Eu respeito todo mundo, mas meus olhos estão no Senhor, minha confiança está no Senhor, porque nas horas mais difíceis da minha vida, quem está comigo é o Senhor. O Senhor fala nas horas que particular mais difícil, que você está sozinho, é Ele que está com você. Então não olha nem para a esquerda e nem para a direita, olha para o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Foi isso que o Senhor falou para Josué, não olha que você vai ter que enfrentar rios, gigantes, muralhas, seja o que for, batalhão, seja o que for que vai acontecer, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Guarda a palavra do Senhor no seu coração, porque foi assim que Josué venceu, e é assim que eu e você vamos vencer, irmãos. É assim que a vitória, a bênção vai chegar nas nossas vidas. E olha que o Senhor falava, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Irmãos, quando nossos olhos do Senhor, todas as áreas da nossa vida será abençoado. Tudo que nós fizermos será abençoado. Vai prosperar sim, vai ser abençoado sim. Portas vão abrir, curas vai chegar, haverá libertação sim, irmãos. Não é só bênção física, mas também as bênçãos espirituais vai chegar sim. Porque se você temer, obedecer a palavra do Senhor, irmãos, as bênçãos virão e te alcançarão. É promessa do Senhor para nossas vidas. Que nessa noite, irmão, a resposta de Deus para mim e para você é para nós não desanimar.
É para nós procurar se esforçar, irmãos. Há momentos que o diabo joga desânimo para você não orar, mas esforce-te, se joga da cama. Eu falo assim, porque eu cresci em jejum, no monte, então eu já faço isso diariamente. E às vezes o diabo fala assim, ah não, a cama tá gostosa, não vai não. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder, eu me jogo da cama, eu me esforço, eu descubro, eu falo, não Senhor, eu tenho que fazer jejum, porque o jejum é para que diminua as minhas vontades, a vontade da minha carne e a presença do Senhor cresça. Então, você está vendo por que nós temos que buscar o Senhor? É para todas as áreas. Olha o que o Senhor falou, para que te conduzas por onde quer que andares. Nós temos que buscar o Senhor, para que tudo que nós fizermos, irmãos, tudo, em todas as áreas, seja abençoado. É promessa do Senhor, é o Senhor falando para mim e para a sua vida. E no 8, o Senhor fala para Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Olha o livro da lei, olha aqui, ó. Medita nela de dia e de noite, irmãos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Medite nela. Irmão, nós não podemos deixar de abrir essa palavra. Irmão, se todos os dias, irmãos, até que o Senhor volte, nós precisamos não apartar dessa palavra. Porque é essa palavra, irmãos, que tem nos levantado a cada manhã. Irmão, há 49 anos é o Senhor, é essa palavra que tem me fortalecido. Muitos me perguntam, você ainda está no caminho do Senhor? Eu falo, eu estou e tenho o maior prazer e quero que quando o Senhor voltar, eu suba com Ele. Ou se Ele voltar para mim antes, eu quero morar com Ele. Porque eu não tenho deixado de buscar o Senhor, irmãos. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais fracos que já houve na minha vida de fraqueza. Não físico, né? Mas espiritual, às vezes, porque a enfermidade, irmãos, não me abate. Porque um dia o Senhor me falou, você sempre ora por pessoas enfermas. Vamos ver. O Senhor falou desse jeito para mim, sim. Vamos ver. Eu vou permitir. E eu falei, Senhor, me dá forças para continuar no teu caminho. E eu tô aqui. Eu falei, Senhor, porque não importa o jeito, a situação, eu vou te adorar, Senhor. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu não sirvo Ele porque Ele pode me dar uma cura, porque Ele pode me dar um bem material. Não, irmãos. Eu sirvo porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é bondoso. Porque morrer numa cruz por alguém que Ele nem conhecia e não precisava. Então, eu passo por um momento de enfermidade hoje, mas eu sei que não é para o meu mal. É o Senhor na minha vida me testando, porque como Ele fez com Jó, Ele tirou tudo, porque Ele queria mostrar para o diabo que Jó temia Deus. E eu sempre, irmão, e até hoje, eu oro por vidas, eu já testemunhei isso, eu oro por vidas que estão sendo curadas, mas não chegou o meu momento, não chegou a minha hora. E se o Senhor quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele faz. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu quero louvar, engrandecer, glorificar o nome dEle. Porque sabe, irmãos, eu passo por um tratamento que muitos olham para mim e não acreditam, pensam que é mentira. Eu falo, tá lá o diagnóstico. Mas você não cansa de ir na casa de Deus, você não cansa de falar de Deus, não. Porque Ele é a minha vida, Ele é a minha força. Como Ele falou para Josué, não aparte. Irmãos, de maneira nenhuma eu fico sem estar lendo a palavra, sem estar falando com Deus, sem estar orando, sem estar buscando, sem estar jejuando. Porque a minha força tem vindo do nosso Senhor Jesus. A minha força. E sabe por que o Senhor mandou? Eu não sei, eu não ia falar isso. Porque eu nem gosto de estar falando que eu faço um tratamento. Não, isso para mim isso aí para Deus não é nada. Mas o Senhor está mandando, sabe o que o Senhor está falando? Não deixe que pequenas coisas tire a sua coragem, a sua vontade, o seu desejo de estar na presença de Deus. Irmãos, tem dias que eu acordo, o diabo fala assim, irmãos, eu abro o olho, o diabo vem e fala assim, ó, você vai morrer. Você vai morrer. Ah, irmãos, na mesma hora eu falo para ele, está repreendido em nome de Jesus, porque eu sirvo um Deus que é dono da vida e da morte. Quem sabe o dia de eu morrer, a hora de eu morrer é Ele. Ele faz isso. Ele está falando aí que Ele fala para você. Você vai morrer, você não vai suportar. Você vai morrer nessa situação difícil, que eu não sei qual é, mas o Senhor está falando, não vai não. Porque se você obedecer, se você seguir essa palavra, o Senhor tem vida e vida com abundância para você, mas não é só física não.
É vida em todas as áreas. Porque muitas vezes nós achamos que vida é só, eu estou doente. Não. Quantas pessoas estão doentes espiritualmente? Mas nessa noite, eu não queria ficar falando do meu testemunho, do que o Senhor tem feito, mas o Senhor falou, é para falar. É para falar. Porque muitos têm deixado de servir o Senhor por pouca coisa, irmãos, e eu sou tão grata, que toda manhã, irmãos, eu chego, vou fazer meus exames a cada consulta, o médico, olha, você está ótimo, seus resultados estão bem, e eu, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, porque quem tem me dado saúde, eu falo que eu tenho saúde, irmãos, que mesmo tomando remédio muito forte, eu tenho disposição, porque o Senhor é na minha vida. Eu falo para Deus, Senhor, o mesmo Deus que teve com todos os servos outrora, eu creio que está comigo, porque eu te sirvo, Senhor, eu sirvo o mesmo Deus que eles. O Senhor fala para mim, para você, ó, eu sou o seu Deus. Eu era o Deus de Josué, eu sou o seu Deus. Eu era o Deus de Moisés, eu sou o seu Deus. E eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória. Busque a minha presença, busque o meu reino. Busque as primeiras coisas que vêm do céu. E esquece, irmãos, não se preocupa, porque aqui na terra o Senhor cuida. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha família. O Senhor prometeu para mim, para uma criança que foi criada, não desfazendo da minha avó, que eu ouvi de pessoas que eu não ia ter uma família, que eu não ia casar, que eu não ia... Irmãos, eu sou casada, eu tenho uma família maravilhosa. Meus filhos são abençoados, estão no caminho do Senhor, estão fazendo a obra do Senhor, estão ganhando almas para o reino de Deus. Olha, o Senhor me prometeu isso com 12 anos. Com 20 anos eu me casei. Eu não tive uma casa que eu tinha o meu quarto, nós dormíamos todos juntos. Eu tenho a minha casa, que eu tenho o meu quarto, meus filhos tinham o quarto deles enquanto moravam comigo, o quarto está lá. Tudo que os outros falavam para mim que eu não ia ter, o Senhor usava, falava assim, ó, eu vou fazer de você uma mulher abençoada, eu vou te dar uma família, eu vou te ensinar a ser mãe, eu vou te dar um marido, vocês vão ensinar a ser mãe, ser pai, porque eu não tive o carinho do meu pai, eu nem o conheci. Quem criou foi minha avó, que eu amo muito, como minha mãe e meu pai foi. Só que eu ouvia de pessoas, eu e a minha irmã, a gente ouvia que nós não seríamos nada. E quantas vezes situações têm dito para você que você não é nada, que você não conseguiu. Quantas vezes o diabo até usa pessoas contra a sua vida, mas a palavra do Senhor garante aqui para mim e para você, ó, não aparte da sua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mãe, eu não sou uma empresária, eu não sou uma milionária para os homens daqui da terra, porque eu falo pro meu marido, ó, eu não sou rainha, eu sou princesa do Senhor, porque irmãos, olha, eu não tenho o que reclamar do que o Senhor tem feito na minha vida. Eu levanto cedo, eu tomo remédio forte, mas nem parece, irmão, porque eu penso tanto em Deus, que eu só lembro que eu tenho que ir no médico o dia certo de eu ir no médico, porque eu tenho o dia certo de fazer meus exames. Porque, irmãos, o meu pensamento não está nisso, não. A minha preocupação é pregar a palavra do Senhor. É o que eu faço diariamente. Eu tenho um grupo no WhatsApp desde sempre, que eu levo a palavra, que eu falo do Senhor. Pessoas têm aceitado Jesus, pessoas têm sido curadas. Isso é o que importa para mim. E o Senhor fala que se nós guardarmos essa palavra, esse livro aqui, nós seremos bem-sucedidos. Nós seremos abençoados. Você será sim. Eu não sou empresária, mas se Deus tem isso para você, você será um empresário bem-sucedido. Você terá uma família próspera. O que você precisa, o Senhor vai fazer. Porque o nosso Deus é fiel e verdadeiro, irmãos. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que o Senhor falou que ia fazer na minha vida, Ele fez. Tudo que Ele me prometeu, é o que eu queria. Uma família abençoada, eu queria ter meus filhos, eu queria que o Senhor me ensinasse a ensinar meus filhos o caminho que eles tinham que andar. Hoje meus filhos estão aí, fazendo a obra de Deus. Porque o nosso intuito, irmão, o Senhor quer a nossa vida, para nós ganhar almas para o reino dEle. Ele quer que nós levamos, Ele quer que nós sejamos testemunho. E o lado não é para minha morte, não. É para que todos vejam, irmãos, que muitas vezes nós colocamos pequenos empecilhos para fazer a obra de Deus. Pequenos.
Eu poderia falar, não, eu não vou fazer mais. Não, eu falei, não, Senhor, eu quero força. Eu dentro do hospital, eu falo, Senhor, eu quero sair daqui, eu quero força. Para continuar orando por vida, para continuar testemunhando que o Senhor é o nosso Salvador. E foi o que o Senhor fez, irmão. Num dia que eu entrei no hospital, com meu sangue já praticamente água, é verdade ou não é? Meu esposo tá ali, irmão, não é mentira, água. Na mesa, eu entrei à tarde, à noite, irmãos, na segunda dose do remédio. A médica falou, seu sangue voltou, que o sangue era praticamente água, né? Quem fez isso, irmãos? Pode, quem quiser falar assim, é o remédio que é bom. Que remédio, irmão? Eu sei que é o Senhor Jesus. Eu sei que é o Senhor Jesus. Eu falo, o médico, o primeiro remédio que eu tomei, a médica falou, olha, pode ser que seu organismo não aceite. Eu falei, não, em nome de Jesus vai aceitar. Irmãos, e eu tô tomando o mesmo remédio até hoje, porque eu sei que é as mãos de Deus, porque eu sei que se o Senhor não colocar a mão dentro de mim, dentro de nós, o nosso organismo não aceita nada, mas a mão do Senhor tem estado na minha vida. O Senhor fala para mim testemunhar isso, eu não sei porque o Senhor sabe. Ele é na sua vida. Agradeça todos os dias. Irmã, mas não aconteceu, tá difícil. Continue agradecendo. Tem pessoas que falam para mim, irmão, o diabo usa. Leva pessoas lá, mas eu sei, olha, você não foi curada ainda. Eu falo, mas quem disse que eu estou preocupado em ser curado? Eu estou preocupado de fazer a vontade de Deus, porque o Deus que eu sirvo, Ele sabe a hora certa de fazer todas as coisas. Eu não me preocupo com nada, porque a minha vida é do Senhor. O Senhor fala assim, não se preocupe com nada, a sua vida é do Senhor. Aquilo que você precisa é do Senhor. E para nós terminar aqui, o Senhor fala no 9, não te mandei eu, esforça-te. É uma ordem que o Senhor está dando para nós. É uma ordem que o Senhor está dando para nós, povo de Deus. Se esforça para estar na presença do Senhor. Se esforça para obedecer, irmãos. Se esforça, porque para nós sermos salvos, nós temos que estar nos esforçando, irmãos. Não é eu aceitei, eu sou salva. Não, eu tenho que estar na presença do Senhor. Eu tenho que estar buscando Ele, porque eu creio, irmãos. Para mim, a maior vitória é nossa. É nós ganharmos a nossa salvação, né? Eu falo assim, Senhor, não me deixa olhar para nada. Às vezes acontece certas coisas, eu já dobro meu joelho e falo, Senhor, não deixa eu olhar para nada. E às vezes eu falo pro meu esposo, olha, eu sirvo Deus desde o ventre da minha mãe, porque minha família já é. Eu não quero perder minha salvação agora, irmãos. Então eu me esforço, eu falo, Senhor, me ajuda, me dá forças, me renova. O Senhor fala para você assim, pede pro Senhor. Porque se nós não pedimos, o Senhor não faz, irmãos. O Senhor não é entrão. O diabo é atrevido. Eu não falo que ele vem falar para mim que eu vou morrer. Às vezes ele me sufoca de noite. Quando eu tinha depressão, o sangue de Jesus tem poder. Hoje ele vem. Às vezes ele vem de noite, me tarragando para a garganta. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Eu já vou repreender. Eu faço quem? O Senhor Jesus já me curou. O sangue de Jesus já. Eu fui comprada por o sangue, que é um preço muito alto. É o preço que o Senhor deu por nós lá na cruz. Eu repreendo ele, sabe, porque ele é atrevido, nosso Deus não é. Então eu peço todo dia, Senhor, me ajude. Senhor, renova minha fé, renova minha confiança em ti. O Senhor fala para mim, para você, peça para o Senhor. E ele fala aqui, é uma ordenância dele, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não desanima de perseverar. Não desanima de esperar, não. Tá demorando. Tá no controle de Deus. Não vai acontecer. Vai sim. Repreende essa voz que está falando que não vai, porque é o diabo. Porque vai sim. O Deus que nós servimos é fiel e verdadeiro. E ele fala assim, eu não te mandei, eu esforça-te. Tem bom ânimo. Seja corajoso, irmãos. Não tenha medo, não. Nós que servimos o Senhor. Eu levanto de madrugada e sufocado. Eu já vou repreendendo. O Senhor tem poder. Diabo, sai da minha vida. O Senhor já me comprou e comprou com preço muito alto. Foi o sangue dele. E o diabo sai correndo. Porque ele vem, irmãos. O Senhor me libertou da depressão. O Senhor me curou, mas ele vem. Às vezes hoje mesmo eu levantei. Quando eu abri o olho, já você vai morrer. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Para trás de mim, Satanás. Quem me comprou é o Senhor Jesus, e Ele é dono da minha vida, e Ele tem vida e vida com abundância. Ele tem vida e vida com abundância para você, e a mesma vitória que Ele deu para Josué, que confiou, que creu, que ia chegar na terra que o Senhor tinha prometido. Ele fala aqui, não temas.
Não espantes com nada, irmãos. Não espantes com problemas, com dificuldade, que você olha, às vezes parece um gigante. Não. Continue confiando, porque o Senhor coloca tudo por terra nessa noite. A resposta para mim e para você nessa noite é: esforce-te, seja corajoso, tenha bom ânimo, não tema, não espantes, irmãos, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está vendo? Por onde quer que andares. O salmista fala ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele. O Senhor está comigo. Quem crê que o Senhor está com você aí? Quem crê? Só isso, irmãos. Oh, glória a Deus. Eu creio que o Senhor está comigo. Não importa a situação. O Senhor está conosco, irmãos. Não importa. Eu creio que Josué, quando chegou, né, diante do Rio Jordão, ele olhou, mas o Senhor estava com ele. E eles atravessaram. Olhou gigantes, mas eles venceram. Nessa noite, esforce-te. A resposta que você veio buscar. A resposta que o Senhor nos dá, não só hoje, mas para a nossa vida. Para todos os dias da nossa vida. Esforce-te. Tem bom ânimo. Não tema. Não espantes. Porque o Senhor é contigo. Amém, irmãos? É a palavra que o Senhor tem para mim e para você. É a palavra do nosso Senhor Jesus. Creia, confia que Ele é na sua vida. Ele estava com Josué. Ele falou para Josué: ó, levanta que é o momento. O Senhor fala: ó, levanta aí. Levanta dessa depressão, dessa ansiedade. Repreende isso aí. Levanta, porque é o momento de você caminhar em rumo à sua vitória, em rumo às suas bênçãos. Amém, irmãos? É o que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que Ele me deu. É o que Ele quis falar do jeito que Ele quis. Que os irmãos possam guardar a palavra do Senhor, irmãos. Guarde ela. Porque é muito bom nós guardarmos. Porque nós vamos precisar. Até o Senhor voltar ou até nós partirmos. Guarda ela no seu coração. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade nessa noite. As palmas bem fortes, irmão. Louva ao Senhor Jesus. Oh, glória.